Boa noite. Estamos na página 274 do livro físico, segunda parte da carta 8. Vamos juntos para a nossa oração? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a sua consciência, a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Vamos à leitura. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está, mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiências mais elevadas, entrando na verdade em si mesmo. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que, ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância?
Você não vê que a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com a exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança, uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina, que conduz unicamente para o crescimento e perfeição, se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Tá mutado. Acho, acho que é isso, né? A gente tem que parar e reler. Porque quando ele fica contando que a pessoa pede uma coisa, ela pede independente das consequências do que ela pede. E aí eu fiquei buscando na minha mente exemplos e não consegui ter um exemplo com tanta clareza. Acho que é bom a gente reler mesmo. Mas eu sei que Não. quando a gente pede uma coisa, a gente, vamos dizer que a gente se sentiu injustiçado por algo que aconteceu conosco. E a gente pede para Deus fazer justiça. Muitas vezes não é bem justiça que a gente precisa que Deus faça, a gente quer vingança. A gente quer que a outra pessoa pague. A gente não quer a justiça, porque o justo, a medida certa, pode não ser aquela medida que eu estou pedindo. Pode ser uma medida na qual eu também sofro, que quando algo dá errado, eu também tenho responsabilidade sobre isso. Então, muitas vezes a gente pede para Deus e a gente não pede analisando o todo, a gente pede só na nossa própria perspectiva. E aí a gente não entende que não vem o que a gente quer, porque a gente acha que se vier do divino vai ser na medida certa. Mas vem do divino. E vem na medida certa. Mas a gente nem reconhece, porque a gente quer a vingança. E a vingança nunca vai vir do divino. Foi o único exemplo que se encaixava nisso aí que eu consegui trazer para o meu coração. Mas eu acho que é bom reler sim, porque compreender que o que a gente está preso são a crenças. Posso fazer uma pausa aqui? Às vezes a gente vê algum filme e a gente não percebe o tanto que eles vão criando a nossa realidade. Os filmes vêm e vão contando para a gente histórias e que isso vai contando para a gente, vai contando uma cultura e vai repetindo tantas vezes aquela mesma forma de ver a vida que vira uma verdade. E a gente acaba vivendo e criando crenças que a gente importa da mídia. A gente importa dos outros. Acho que recentemente eu assisti um filme que eu falei, nossa, bateu assim, falei, olha, de onde que eu estou importando esses tipos de pensamentos? E aí a gente não toma consciência que, na verdade, as nossas crenças muitas vezes são importadas, né? A gente tem necessidade de ter sucesso profissional. Quem colocou isso na gente? Que a mulher tem que ser boa, dona de casa e ainda tem que ser sucesso. A gente foi importando essas crenças e foi virando verdade quando a gente não é tudo aquilo que a gente colocou no estereótipo do que uma boa mulher de sucesso deve ser, a gente se sente um fracasso. A gente não se sente o suficiente. Quando a gente é o suficiente, então, olhar para essas crenças, para a gente poder abandoná-las, abrir mão delas. Aí você vai pensar assim, mas eu ralei tanto para chegar até aqui, como é que eu vou abandonar elas? Mas e se você agora está doente? Que você ralou tanto para chegar até aí, que você abriu mão de tantas coisas, que você está um corpo adoecido, que está te pedindo para tudo, olha para você. E aí, o que Jesus está convidando a gente é: você é capaz de abrir mão das suas crenças para se conectar com a verdade divina, da consciência divina? Acho que a gente pode reler esses parágrafos com essa proposta. Eu sou capaz de abrir mão do que eu agarrei por tantos anos, do que eu corri atrás, agora, para experimentar esse novo, e tudo que eu fiz, como eu vou abrir mão de tudo que eu fiz, do apego, né? Uhum. Você vai começar Isso de qual parágrafo? do negrito, muitas pessoas acreditam.
Eu não achei um negrito. Achei. No meu não tá negrito, não. Vou No colocar. livro tá todo em negrito. Tá, pronto. Aqui, né? Muitas pessoas acreditam. Isso. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se alegrarão, alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração? Com exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Esta intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança, uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Bom esse tempo, hein? Essa, Uhum. essa de falar que é uma ginástica para a gente medir o passado para chegar no presente. Tipo assim, eu sou um sucesso, aí eu me meço a partir do que eu tive como referência, do que eu tinha que fazer para chegar até aqui. Ah, eu não fiz o suficiente, então eu sou um fracasso. É uma ginástica mental mesmo para a gente definir o que somos agora. Estou satisfeita comigo mesmo ou estou me sentindo um fracasso, né? Uhum. Sua única verdade é a consciência divina, que conduz unicamente para o crescimento e perfeição. Se você confia plenamente, ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e sua vida. Posso fazer um comentário sobre isso, de se você confia plenamente, ela irá fazê-lo? Uhum, Eu estou muito envolvida no livro do Yogananda. E o Yogananda, ele tem um mestre, e o mestre dá uma foto, numa história que ele vai contar, dá uma foto para uma discípula. E aí ele fala, se você acreditar que essa foto ela é uma bênção para você, que ela é a minha presença, assim será. Se você acreditar que ela é só uma foto, assim será. E essa discípula acredita muito no mestre do Yogananda, e aí ela tem um movimento lá que acontece uma catástrofe, que a casa vai cair, que tem um terremoto, e ela pede ajuda para esse mestre e a casa inteira. Tem um terremoto, mas nada acontece no lugar onde ela está com a família dela. Naquele canto fica protegido e todo o resto não fica. Então, quando a pessoa deposita fé naquilo e confia plenamente que aquele mestre está ali, que aquela foto é a presença daquele mestre, assim é. Então, quando a gente vê as igrejas que às vezes criticam quando alguém pede para um santo uma bênção, se Deus está em todos nós, se Deus está em mim, se Deus está em você, a pessoa podia pedir para mim a bênção, podia pedir para si mesma a bênção, porque Deus também está nela. Mas se ela resolve projetar a bênção de Deus oriunda de um santo, e isso realmente acontece, tudo bem. Aí nas igrejas tem esse conflito. Se um santo, se quem põe poder num santo, se a pessoa fica adorando aos santos ao invés de adorar a Deus. E eu achei bonita essa experiência da foto. Não importa. O que importa é no que a pessoa confia. É individual. A pessoa pode
a unicidade está em nós temos Deus em nós, a planta tem Deus na planta. Se eu confiasse naquela planta, que a solução viria dela, virá, porque é onde eu ponho a minha confiança, só que tem que ser uma confiança verdadeira, porque Deus está em todo lugar. Deus está nesse computador, no átomo dessa mesa, dessa cadeira, Deus está nessa camisa. Nada, em nada Deus não está. Deus é tudo isso, porque tudo é unificado, tudo é uma coisa só, mas não importa o que seja. Eu posso olhar e pensar que é separado, mas o que importa é no que eu confio, onde eu ponho a minha crença. Uhum. Se você confiar plenamente que ela irá fazê-lo, a consciência divina vai trazer a solução para você, se você confiar plenamente. Aí não pode ter um pouquinho de dúvida. Hum. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente da sua suprema e efetiva orientação. Ou você pensa que seria melhor viver segundo sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais, por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita se perguntando se essa orientação o dirige para onde pensa querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, a consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive estas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam estas palavras. Somente quando essas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isso acontecer, você saberá que sabe. Que bonito, é uma promessa, né? É Uhum. uma promessa. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em duas dimensões, vocês, cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão estas cartas como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em duas dimensões, e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional de ligação-rejeição, que, em suas formas mais destrutivas, os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com a característica da vida, a pessoa começa a compreender e, por fim, saber o que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade,
fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Posso fazer uma pausa aqui? Como será o arrependimento sem a culpa? Será que é disso que ele está falando? Porque ele fala para a gente o tempo inteiro não carregar a culpa. Sim, eu acho Assim, que é a mesma coisa. porque quando eu penso em arrependimento, eu penso em culpa. Mas talvez o que ele está dizendo aqui seja um arrependimento desassociado da culpa. Não é um eu fiz errado sabendo do que eu fiz errado. Naquele tempo eu não sabia. Eu fazia errado porque eu não tinha consciência. Agora que eu tenho consciência, eu não faço mais. Eu faço diferente. Eu sinto diferente, eu compreendo que é diferente e eu posso agir diferente. Eu posso reconhecer os meus erros que eu não era capaz de reconhecer antes. Mas agora eu sou capaz de reconhecer. Porque antes eu não Na verdade, compreendi, agora eu na compreendo. verdade, assim, a gente passa a entender que tudo é ilusão, né? E que, na verdade, o que que existe? É apenas a consciência universal, entende? Então, não tem por que ficar preso a coisinhas, a culpa, arrependimento, a se autoflagelar. Isso, e E não no arrependimento no sentido de culpa, mas será que aqui arrependimento ele diz outra coisa? Porque olha o que ele falou, ele foi muito claro aqui. Ele fala: recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em duas dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Quais são esses pré-requisitos? São estes: um verdadeiro despertar espiritual, conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego. Então, o ego ilumina, o ego cresce, o ego amadurece, a personalidade amadurece. Até aí eu entendo, mas quando ele fala seguido por arrependimento, 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 será que quando ele diz isso, ele está querendo dizer por uma mudança, mudança, um renascimento, que a gente na renasce? verdade, eu acho que o arrependimento é justamente você não ficar preso nessas ilusões, né? Eu me Eu acho que o arrependo de ficar arrependimento, preso em todas as ilusões, em tantas eu acho que é coisinhas, ilusão. sendo que o que importa realmente é o que realmente você é, né? Que é a essência divina, né? Não sei, eu penso assim. Às vezes eu Eu quero. acho que o arrependimento aqui ele diz como uma tomada de consciência. Porque quando a gente faz, primeiro a gente não tem noção do que faz. Vocês já ouviram como é que é? É uma parábola do capítulo da vida das pessoas em 5 capítulos. O primeiro capítulo é eu caio no buraco. O segundo capítulo é eu não vejo buraco e caio no buraco de novo. O segundo é eu caio no buraco, mas eu boto a culpa em alguém. O quarto é eu caio no buraco, coloco a culpa em alguém e não lembro mais o que é. E o quinto é eu desvio do buraco. Então, assim, existe eu acho uma evolução, um É um crescimento caminhar, contínuo, né, mesmo, né? caminhar, uma Um caminhar, um jornada, onde que a conhecimento, uma pessoa faz jornada. por fazer, aí ela toma consciência, aquilo vira um arrependimento, meu Deus, o que eu fiz? Mas quando a gente chega num lugar onde que, pra gente, por exemplo, que o pecado não existe, esse arrependimento ele se dilui em fé, em Aceitação, né? Ciência mesmo, né? aceitação. Você tem a percepção, né? E a Uhum. questão é o que eu faço com essa percepção? Eu vou continuar me culpando ou eu vou aprender com ela e vou fazer diferente, né? É uma percepção. Talvez o arrependimento está mais para uma percepção, uma Uma observação, mudança, estar né? atento, A estar. compreensão e a mudança de comportamento. Porque quando a gente se arrepende,
a gente honestamente para de fazer o errado e passa a fazer o certo. Exatamente, mas sem um grau de punição, entendeu? E Aqui sem eu vejo assim, nada, né? um arrependimento sem um grau tão excessivo de punição. Sim, Eu porque fico quantas pensando, pessoas ainda se automutilam até hoje, 2024? Sim, mas às vezes até a gente cai, Uhum. né, num processo assim. Tudo de- bem, você tá ali prestando atenção, né? E você fala, opa, peraí, por que que eu tô assim? Vamos mudar, não é assim. Mas a gente também cai, por quê? Porque é muito difícil você aceitar que errou. O ser humano, eu acho que é muito difícil você aceitar. reconhecer Verdade. para si e para os outros, né? Uhum. Sim, Às vezes também eu fico pensando que esse livro foi traduzido. Semana passada a gente estava lendo e eu também travei umas palavras. Quando ele então, falou, Lorena, quando você fez aqui a pergunta, eu pensei exatamente a mesma coisa, passou exatamente isso pelo meu coração, né? Eu falei assim, às vezes tem algumas palavras ou alguns contextos, né, que também, assim, que grau de entendimento foi da pessoa também, né? Porque, querendo ou não, nós somos todos humanos, né? Então, também pode ter, às vezes, algum entendimento, porque tem algumas palavras realmente que a gente vê que foge um pouco do contexto do livro, né? Inteiro, né? às vezes a gente lia esse livro e não entendia o livro. E de Isso, repente o livro começa a entrar mais fácil. Mas às vezes também foi só um erro de tradução. Mas exatamente. às vezes não, às vezes é uma mensagem mesmo. É, Mas eu, mas eu acho que a gente tem que ficar presa, tem que ficar, prestar atenção no contexto como um todo, né? sim, É, Continuamos? Uhum. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesma. Tudo o que a vida divina é agora flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito ao longo do prazo. nossa, lê de novo esse parágrafo, que parágrafo lindo! A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesma. Tudo o que a vida divina é, agora flui no corpo, na mente, no coração e nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiado pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito ao longo do prazo. Ao longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada. Sempre que a pessoa abandone sua vontade própria e se dirija a ela em todas as suas necessidades. Você deve lembrar que me refiro ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto e ultrapassa sua confiança nele e nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto de desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe, sem nenhuma dúvida, que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível, o poder trabalhando por trás das aparências exteriores de sua vida, movendo a força de energia inteligente para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências, nem dedicar
o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo o que você tem de fazer é entregar sua vontade pessoal e saber que, à medida que seu intelecto limitado abre espaço à realidade infinita, se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas, quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Esse é o segredo. Esses dois segredos. Segredinho que tanta gente tem vendendo isso na internet, né? Mas é interessante sim, porque no dia a dia, a gente, o que aconteceu comigo hoje, né? Eu acordei de manhã e eu construo casa popular. Acordei de manhã com a mensagem: Lorena, você não vai gostar. A sua casa foi assaltada, roubaram todos os fios da energia elétrica e roubaram as latas de tinta que estavam na casa. Isso, para mim, é um soco no estômago, porque eu tô longe, eu construo a 1 hora daqui na periferia. E aí eu lembrava, por que eu parei de construir antes? Ah, foi por isso, eu me sentia frágil e vulnerável. Mas é nesse lugar que eu tô agora, e esse lugar me faz me sentir bem e feliz. Então, aqui é onde eu devo estar. Aí eu fui ouvindo para lá coisas amorosas e pensei, tudo que acontece é para o bem maior. Às vezes, esse roubo de agora foi um karma pequeno que precisava ainda ser resolvido e foi diminuído, porque os karmas da gente, quando a gente está em sintonia, eles vão diminuindo. Ao invés de ser um grande problema, vem um pequeno problema que você tem que lidar com ele. Aí eu ficava ouvindo palavras de amor, me conectando com o amor e falei, seja o que vier, o dia vai passar e as coisas vão se resolver como tiver de ser, sem me colocar no lugar de ansiedade. Eu acho que nesse momento é tudo que eu consigo fazer para deixar ir, deixar se levar. Eu vivi o meu dia em paz. Às vezes eu ficava um pouco tensa, porque eu passei o dia indo na delegacia para dar queixa e comprar coisas novas que já foram compradas, mas foram roubadas, e planejando o dia de amanhã, porque a gente faz tudo de novo para ser roubado de novo, ou a gente cria alguma proteção. E aí, quando eu vinha num lugar de tensão, eu só respirava e falava, Deus, me guia, mas será que eu estou conseguindo? Eu acho que ainda não, mas estou nessa busca, né? De acalmar. Eu sei que eu não fiquei tensa. Cheguei em casa em paz, o dia de amanhã é o dia de amanhã, isso vai passar. E só de não ter ficado num lugar de tensão, que podia ter sido um dia tenso, já acho que já é uma caminhada. Esse seguir o flow, né? A gente relaxar diante uma coisa dessa é acreditar que isso aí está vindo pelas nossas necessidades mesmo. E que tudo. Nossas, do irmão, as coisas acontecem porque tinham que acontecer, mas que não é pesado. E que se veio assim é uma liberação até. Poderia ter sido uma coisa muito pior e não foi. Tudo bem. Uhum, Dou conta de administrar, tá tudo bem. sim. Sem ficar É, botando dúvidas na cabeça. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu tenho que continuar construindo? Será que a construção é um lugar para mim? Não. Quando eu é, começava a as caraminholas, a eu... gente tem que entender que Não. a gente está aqui no planeta Terra, né? E no planeta Terra, ele é cheio de desafios mesmo, né? A gente vai passar por vários desafios para uma evolução mesmo, evolução espiritual, liberação de pequenos karmas, pequenos ou grandes, não sei, né? Aí vai de cada um, né? É que o saber disso se torna as coisas leves, A né? escolha, A porque escolha, você né? se coloca num lugar que você pode escolher. É porque você, Pensa, você entra num processo com Deus de tipo, me mostra qual é o próximo passo. Tá difícil, não estou entendendo, não estou tendo compreensão, não tenho capacidade para ter compreensão disso. Mas me mostra, é a confiança, né? As coisas mudam do que realmente ficar nesse lado da ansiedade, né? alimentar, aquela história velha, né? Perguntam para o mestre, mestre, tudo bem que a gente é o bem e o mal, mas qual dos dois é mais forte, o bem ou o mal?
Aí ele pergunta: você tem 2 cachorros, e você dá alimento, você tem um cachorro branco e um cachorro preto. Você dá alimento, alimento, alimento. Ou alguma coisa na história que fala assim: aquele que você alimenta mais é o que vai ficar mais forte. Então, se você alimentar a ansiedade dentro de você e o medo vai ficar mais forte. Se você alimentar a confiança, pô, tudo bem, tudo que vem é para o bem maior, tudo que vem é perfeito e harmônico. É o melhor que poderia ter sido para o momento. Você está alimentando a confiança. Uma vez que este estado de existência espiritual humana e bem-estar harmonioso dependem inteiramente da habilidade de a pessoa fazer um contato real com a realidade divina, é imprescindível voltar uma e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesma e da maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina na mente. Neste momento, você está vivendo uma experiência obscura, pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e as suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirija o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não sua família, nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz, e a luz habitará em você. Que lindo, Por, a- hein? Que Uhum. lindo. Por Gente do causa, céu, que é eu muito vou ler de novo lindo. esse pedaço. Você permanece encerrado no quadro mental e emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirija o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não sua família, nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e a luz habitará você. É como se ele estivesse falando assim: olha, você passou sua vida se dedicando para sua família e para o seu trabalho. Mas isso não é o que é importante. O importante é a sua consciência divina. Aquilo que a gente colocou muito valor não é o essencial. O essencial é a consciência divina. É quase como voltar ali em Jesus, quando ele fala assim: buscai primeiro os reinos de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Se você compreender isso, você vai entender que toda aquela coisa da família, na verdade, é apego. Eu me apego ao papel de mãe, eu me apego ao lugar que eu me dedico tanto na criação dessas crianças. Eu me apego a esse lugar e eu penso que eu sou a mãe e eu esqueço que eu sou a Lorena, a imagem e semelhança do divino, né? Uhum. É ir para o lugar do amor, né? O lugar que muita gente fala hoje, né? O quântico, né? Qual é essa dimensão? É o espaço vazio, né? E É esse conseguir lugar é acessar o esse Deus em espaço mim, esse vazio. vazio é o Deus em nós. É o Esse, Deus em nós, é o espaço, é o amor. Não, não tem outro lugar. né, é o amor de ser o suficiente. Eu sou. Eu não sou a Lorena mãe, Lorena esposa, Lorena trabalhadora. Eu apenas sou. Eu sou o amor, eu sou o divino que habita em mim, para que a luz habite em mim. Nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Perfeito, isso mesmo. Bem lembrado. Nós somos seres espirituais. Estamos humanos, mas somos Estamos espirituais. tendo uma experiência humana. Isso é lindo. Isso é lindo. Uhum. Porque se eu compreendo que eu sou um ser espiritual, que eu sou Deus, que eu sou o divino, que está se experimentando através de mim,
e da minha forma única de ver a vida, eu estou humano. Então eu estou apegada àquilo que eu me dediquei a vida inteira. Mas são apegos que simplesmente podem ser livres para seguirem os fluxos do destino deles, porque eu sou o divino. Eu sou o espírito vivendo uma experiência humana. Muito lindo, Lídia, muito bem lembrado. E ver com clareza que a nossa realidade é a consciência divina. Então, a gente é um espírito humano vivendo uma experiência humana, um espírito divino vivendo uma consciência humana, e nossa realidade é a consciência divina. É muito legal isso, nossa. O resto é só ilusão que a gente materializa. Exatamente. E também ele explica aqui que a gente fica ainda nas experiências dos impulsos, né? Eu rejeito, eu atraio. Tudo aquilo que eu rejeito, eu atraio para minha vida. São os impulsos do ego ainda de atração e repulsão, que é o samsara. E dentro do samsara, a gente vive os três papéis. Então, quais são os três papéis? Vítima, vilão ou herói. Lembra? E Sim, aí, agora eu me sinto como? Quando eu estou nesse lugar que ele está falando assim. Agora você está vivendo na sombra. Então agora você está com pena de você? Coitado de mim, fulano está fazendo isso comigo, eu estou no lugar de vítima. E aí eu me fortaleço, porque eu não quero mais ser vítima. Aí eu vou e reajo. Só que eu reajo fora da medida, um pouco com violência, eu falo de forma agressivamente. Então eu viro o vilão, o agressor. Mas eu me esforcei para ser uma heroína, né? Eu tentei ser uma heroína, mas da heroína eu virei um agressor. E aí são os três papéis que a gente passeia quando a gente quer ajudar muito alguém, a gente esquece de nós mesmos, a gente está no lugar de heroína, aí a gente não se sente reconhecida, a gente vai para o lugar de se sentir vítima. E então, quando a gente a gente está fica nessa dança, né, dos papéis. compreender isso, que quando a gente está nos impulsos do ego, a gente está sempre em um dos três papéis. A gente sempre é ou vítima, ou vilão, ou herói. Sempre. O vilão sendo o agressor, o herói, o que quer salvar o mundo, a vítima, coitadinha de mim, que estou aqui, fiz o bem para todo mundo e só colho isso. Então, se a gente está em um desses três papéis, a gente está nos impulsos do ego. Mas quando a gente fala, oh, peraí, ninguém é culpado de nada, tudo é certo como é. Essa pessoa está fazendo isso, mas é o que ela é capaz de fazer. E como eu me sinto diz respeito ao como eram as minhas histórias do passado que eu estou projetando e encaixando no presente. Você começa a observar a vida e sair dos três papéis. Aí você vira observador. E do observador, você começa a permitir que a luz entre, a não culpar mais, a saber que se você está ofendido, na verdade é uma projeção. Isso que essa pessoa fez está me magoando tanto. O que tem em mim? Aí você vai meditando e voltando lá na sua infância, quando seus pais fizeram isso com você também, quando seus pais também te trataram com desrespeito em algum momento, seu pai ou sua mãe. E aí você traz aquela memória, aí você começa a entender isso que o livro fala. O que que a gente está pegando o passado e colocando o passado no lugar das nossas crenças? Por que que a gente está vivendo um dos três papéis e por que que isso é uma projeção? Isso é uma projeção. Tô magoada com alguém, chupa essa, você está projetando em alguém. Essa dor que você está sentindo agora é a mesma dor que você já sentiu no passado. E não dizia respeito a essa pessoa que está aí agora. Dizia respeito naquela época, aquelas pessoas, mas é a mesma dor. Então tá aqui, esperando a cura chegar. E como é a cura, que a cura chega? O divino. É o divino quem cura o passado. Para que você pare de projetar o passado. É bonito demais essa caminhada. Parar de projetar no outro é bonito demais. Uhum. Por causa do mal-estar e o cabo de guerra entre a alma em evolução e o ego humano, que exige parecer bom, mas mais do que ser bom, e que não suporta o pensamento de que poderia ser imperfeito, isso quer dizer, o ego,
Há pouca gente nesse momento recebendo inspiração e compartilhando-a com outros, e que fale da necessidade de passar por um período de purificação interior, ou seja, das nossas crenças. As pessoas modernas estão condicionadas aos serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, bebida, roupa e entretenimentos instantâneos. Assim, não são atraídas para uma verdade que implica em autossacrifício, trabalho duro e total dedicação para o objetivo. Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação-rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspeção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância em si, de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética. Onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo, como sendo maior e melhor que os outros, agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez seja não só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinja esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Podemos parar um pouquinho? Sim, É porque foram muito profundos esses parágrafos. Ao mesmo muito. tempo, você vai lendo e vai refletindo sobre eles, né? Será que eu já compreendo isso? Aqui, quando ele fala, a gente fala muito isso, que a gente é o suficiente, reconhecer que a gente é o suficiente, que a gente não precisa ficar se exigindo tanto e carregando tanta culpa, mas aqui ele fala, observe, você já reconhece que você é imperfeito? E é bonito reconhecer que você é imperfeito sem a culpa, porque realmente a gente faz o que a gente dá conta. E se o que a gente dá conta está dentro da alimentação do nosso ego, tudo bem. A gente ainda não tem essa plena convicção de tantas coisas, mas a gente está buscando elas. É bonito você ir lendo e ir se colocando nesse lugar. Olha, eu sou imperfeita, mas está tudo bem. Mas com essa compreensão do que ele fala aqui, das leis da vida. Lembre-se de que a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quiser fazer.
Ou seja, quais são as minhas convicções e as minhas motivações? Porque são essas convicções que vão dar o acordar e falar: agora eu vou fazer isso. Qual é a convicção que eu tenho que me motiva? Porque se eu estou sem convicção, se eu não sei nem o que eu estou fazendo na vida, para que que eu vivo? Para que serve minha vida? Eu me sinto sem motivação, eu me sinto perdida. Então, compreender as leis da existência é o que vai fazer a gente ter novas convicções e, a partir dessas novas convicções, ter motivação para agir. E aí, no livro do Yogananda, que eu tenho ouvido o audiobook dele, ele é um jovenzinho e ele nasce com a obsessão de conhecer o divino, reconhecer o divino e se conectar com o divino, viver o divino, se tornar o divino em si mesmos, conhecer com profundidade o divino. E é bonito que eu vou ouvindo o audiobook dele e compreendendo que essa é a verdade que eu sempre busquei na vida, mas que eu não sabia colocar em palavras. Aí ele fala que se você colocar um objetivo na sua vida e você colocar ele mentalmente, você vai percebendo que ele vai acontecendo. E tem sido esse o pedido que eu tenho feito nesses últimos meses, com mais clareza. Antes eu achava, como eu falei no conto passado, que se vivia para ter experiências, para aprender. Mas aprender o quê? Agora eu já acho que eu vivo para conhecer o divino que habita em mim. E eu tenho esse desejo profundo de sentir tudo isso que esse livro fala, todo esse prazer, esse êxtase de pura conexão com o divino, sem que o ego esteja ainda doente dentro de mim, mas com esse ego que também amadureceu, que também expandiu, que também está em harmonia. É bom, gostoso ler esses parágrafos e deixando entrar esses desejos. Uhum. Vamos parar aqui, amigas. É sempre bom parar quando ele dá um espacinho a mais, mas ele não está dando espacinho, né? Não. Porque dá um Não, espacinho, só mais um pouquinho, mas eu acho que a gente pode ir até o espacinho. eu acho que sim, porque fecha o raciocínio. Quando Ah, ele É, tem na próxima página o espaço. é. é a hora de parar e refletir. Gostei disso. Está comprovado que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que seu ego deve, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, seu progresso deve ser e será gradual. Pode ler de novo esse parágrafo? Ao mesmo tempo, tem que começar no anterior. No momento em que se deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuarão em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que seu ego deve, pela capacidade de capacitá-lo a sobreviver, então, ao mesmo tempo, entenda que seu ego deve fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. É verdade, porque a pessoa, quando ela não se sente olhada, importante, Amado. ouvida, isso leva ela para um vórtice lá para baixo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo e o suicídio pode ser o resultado natural.
Portanto, seu progresso deve ser e será gradual. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois de outra. Uma Bonito. verdadeira revelação interior ocorrerá à mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo, e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Ou seja, quando a gente incorpora o que a gente vê numa mudança significativa no nosso dia a dia, quando é incorporado nisso na gente, isso torna-se isso é uma consciência para toda a eternidade e torna-se parte da evolução da alma. Bonito E a demais, gente né? compreende isso como verdade, não resta dúvida. É. Assim, é igual quando você vai crescendo em nível de moral, você compreende a necessidade de ter uma moral, de Uhum, respeito e amor ao próximo, porque você compreende que daquele jeito só tinha guerra e briga. sim. Por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro de seu campo de ação. Ele pode acreditar que, se gritar, será ouvido melhor. Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que os seus empregados e amigos o evitam. Então, talvez se torne ainda mais agressivo, porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte-se o que pode pergunta-se, né? Pergunta-se o que pode fazer a respeito de seu isolamento. No entanto, em que a vida divina penetrar em sua consciência, psique, e fizer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que, para ser feliz e ter sucesso, deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum, que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação e rejeição, e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Este poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá, mas se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico dos quais não suspeitava e, e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que em breve, com oração e reflexão, também atingirá. Desta maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais de consciência, o reino dos céus. Outro exemplo pode ser o da mulher que só se sentia segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento, porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança, e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim de seu tempo na Terra. Uau! Pro homem, ele foi contando, né? Esse homem é assim, aí ele vai compreender tal coisa, ele vai compreender tal coisa e vai chegar em tal lugar.
Mas quando ele contou o exemplo da mulher, ele falou, aí ela se lascou. Ela vai ficar assim até o final dos seus tempos na Terra. Mas eu compreendo por quê. É que, Porque quando a pessoa se fecha, sim, a pessoa se fecha no silêncio e acha que o silêncio é a melhor resposta para tudo, onde é que tem evolução? é, é porque era legal se ele fosse também dando o resto. Aí ela vai perceber que ela está em silêncio, vai se sentir enfraquecida, e ela vai querer buscar mais força em si mesma, e aí tal coisa vai acontecer. Só foi tão gostoso o passo a passo dele. Aí quando ele parou aí, foi tipo, Porque mais. ali você não evolui, ali você não cresce no silêncio. Hum, não dá. Você não cria relações, você não atrai nada, Você não permite você não aqui, ó, permite nada. chakra aqui o chakra aqui, qual que é esse aqui? Da garganta? É, Laríngeo. Laríngeo? não, é um chakra, todo chakra tá com uma, ai meu Deus do céu, como é que é o nome do que a gente tem aqui que faz hormônio? Ah, a Tireoide? glândula. Glândula, Glândula todo tireoide? chakra está associado com glândulas. Aí o chakra da autoexpressão fica suprimido, a glândula da tireoide fica apertada e a pessoa começa a ter hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Ela começa a ter disfunção na tireoide, porque não é capaz de se expressar, não é capaz de sentir que o que ela tem a dizer seja importante de ser ouvido, Uhum. né? É, isso mesmo. É Eu só gostei. nos conhecendo muito intimamente, um trabalho árduo, contínuo e diário, com tudo que nós somos hoje, para chegar, sermos melhores um dia, ou todos os dias nós somos melhores. Eu acredito que todo dia a gente é melhor do que ontem, né? É, Pelo menos, é. mas E é quando um se. trabalho que pede meditação e silêncio interior. E isso é árduo também, porque a gente é acostumado a ficar nesse mundo atual que tudo é muito rápido. Então, a gente, para ter silêncio interior, você não aperta o botão do computador e silencia a sua mente. É um processo de meditação, de oração, de esvaziamento, que é trabalhoso e árduo, e é um exercício de desligar a mente. Mas é É, natural, a gente vai desejando esse lugar. É, vai sim. trabalhando as caixinhas, né? As suas caixinhas. O que vem Uhum, a consciência dá para ir trabalhando, né? No seu tempo, no seu ritmo, na sua individualidade, da sua maneira. É muito sim. bonito. E quando você vai lendo essas palavras, Marília, a gente vai entrando internamente no que está acontecendo em mim, e é muito gostoso mesmo. É bem isso, né? A gente vai lendo, você fala, puxa, aquilo eu não percebi. Olha, isso está acontecendo. Tipo, agora eu acabei de fazer uma anotação aqui, entendeu? É, é. Né? Puxa, Ir lá isso eu não longe, observei. volta. Muito bom. Legal. Certo? Beijos, meninas. Beijo, gente. Beijo. Obrigada por estarem com a gente. Beijo. Gratidão.